que você não abre comigo a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu à igreja de Colossenses, capítulo 3, no verso de número 15. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao irmão Alexandre por essa oração. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe você em nome de Jesus, viu? E aos irmãos que estão aqui nessa manhã também, a minha gratidão por você ter se juntado à minha família para agradecermos a Deus. Eu considero o culto do Thanksgiving um dos pontos altos dos nossos serviços a Deus durante o ano. Nós temos alguns cultos que são importantes. A Páscoa é importante, sem dúvida nenhuma. O Natal é importante, mas o culto de Thanksgiving também é muito importante. Nós viemos a Deus oferecer a nossa gratidão. E eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos nessa manhã. Vamos lá, Colossenses capítulo 3, do verso 12 até o verso de número 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobretudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, dominem vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, e toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza. Você talvez tenha com você aí esse boletim, que é o nosso estudo dessa manhã. Nós vamos observá-lo de maneira devocional. Seria o estudo da nossa quinta-feira, de nós estarmos aqui estudando na quinta-feira, que é hoje, mas nós vamos observar ele de maneira devocional. O que eu quero dizer com isso? Que nós não vamos simplesmente olhar o texto doutrinário, mas nós vamos de maneira devocional observar aquilo que a palavra de Deus está dizendo para nós, né? E na introdução você vai perceber que está escrito assim: neste mês de novembro nós nos preparamos para agradecer a Deus por tudo que nós temos recebido durante o ano de 2021. Na campanha de primícias, apresentação de pedidos, intercessões e projetos, os quais já críamos que iríamos receber do Senhor durante o ano. O mês de novembro parece que é um mês quando a gente chega mais pertinho de Jesus. E quando é a preparação perfeita para terminarmos o ano em íntima comunhão com Deus. É o mês que buscamos lembrar de todos os benefícios que Ele tem nos feito. O mês de novembro, irmãos, na nossa igreja, no Ministério do Belém, é o mês que a gente tira para observarmos, irmãos, a gratidão que nós queremos oferecer a Deus por tudo aquilo que nós recebemos da parte do Senhor durante o ano. É importante a gente observar que nós temos muitas coisas para agradecer a Deus. Você sabe que quando a gente fala de gratidão, a gente lembra muito de memória. E tem vários tipos de memória. Nosso estudo vai tratar um pouquinho disso. Tem aquela memória que você lembra que você comeu ontem. É a memória, praticamente, uma memória que fala a respeito da sua fisiologia, né? Tem a memória, por exemplo, da dor. Você bate alguma coisa, você sente dor, você lembra onde está a dor, lhe traz memória do porquê você está sentindo dor. Talvez uma pancada que você tomou uma semana atrás, continua doendo na semana seguinte, e quando dói, você se lembra o que aconteceu, né? E se você, como eu, você começa a contar a história. Não, então eu estava andando, rapaz, está doendo o negócio aqui. Você começa a contar a história. Existem memórias da gente, irmãos, memórias que elas entram até na nossa alma, nos nossos sentimentos, que elas são memórias que trazem tristeza, né? A memória de alguma coisa que passou, a memória de alguma coisa que a gente perdeu. Tanta gente, por tantos anos, guarda mágoas no coração por conta que é uma memória de alguma coisa que a pessoa perdeu, né? E se você está nesse país aqui, eu acho que poucos de nós estamos aqui há mais do que 5 anos, acho que eu e o Mário, né? Estamos aqui há mais do que 5, 6 anos de
Esse país aqui para o imigrante é assim, quando aparece emprego, nós somos os únicos a conseguir um emprego. Mas quando o emprego desaparece, nós somos o primeiro a perder. Então a recuperação do imigrante, quando as coisas vão mal no país, é muito lenta. E para ele começar a sentir os efeitos de que as coisas vão bem, também é muito lenta. Porque a primeira opção não é nossa, a primeira opção é do povo da terra, né? E é lógico, a gente respeita isso, entende isso, né? No Brasil a gente sempre sabe que não é diferente. Se você soubesse a condição dos imigrantes do Brasil, irmão, você ia dar graças a Deus da sua aqui nos Estados Unidos. Porque aqui nós imigramos do Brasil para os Estados Unidos, mas lá o pessoal imigra da Bolívia para o Brasil, né? São Paulo tem uma quantidade muito grande de bolivianos vivendo, pessoas que vivem 14 pessoas, 15 pessoas em uma casa de 2 cômodos. São Paulo. Trabalhando muitas vezes em empregos quase que escravos, de costura, de tantas coisas. Trabalham muito na área têxtil, principalmente na capital de São Paulo. É muito difícil a situação deles. E outra coisa, no Brasil, não tem como você se tornar cidadão se você está ilegal. Acabou. Não tem path para a citizenship brasileira de maneira nenhuma. É difícil se virar cidadão brasileiro. É mais difícil virar cidadão brasileiro do que americano, viu? Pasme os senhores. Mas são memórias muitas vezes que trazem a gente tristeza, porque nós perdemos alguma coisa, não conquistamos alguma coisa. E as memórias, elas nos cercam, não é verdade? Por exemplo, a ciência neuroassociativa, ela faz com que a gente muitas vezes se prenda a um evento que nem sempre é aquele que aconteceu com a gente, mas porque um evento parecido acontece, traz aquela memória ao nosso coração. Quando a gente se pega no meio do dia, às vezes chorando por um problema que não é um problema agora. É um problema do passado. É um problema de outra circunstância. Então as memórias fazem parte da nossa vida e elas têm muitas maneiras de serem vividas, né? Tem a saudade, né, que é a memória da alma. A alma sente saudade. Quando você sente saudade de alguma coisa, você sente saudade na alma. A alma sente aquela perda, aquela saudade, ou talvez aquela pessoa que você já não vê há muitos anos, né? Nessa vida de imigrante, fazem 15 anos que eu não vejo minha mãe. Já imaginou? Meu pai, minha irmã. Saudade que a gente sente, né? Meus avós. Essa memória da alma, tantas vezes também, ela busca tirar do nosso coração, tirar da nossa vida firmeza para seguir em frente com tantas coisas que a gente passa. Mas tem uma memória especial na nossa vida, né? Que é a gratidão. A gratidão é a memória do coração. A gratidão é aquela memória que esquenta o nosso coração quando a gente lembra. Quando a gente lembra de alguém que nos fez bem. Que a gente lembra do Senhor que nos fez bem, mas a gente lembra às vezes da pessoa que o Senhor usou para nos fazer bem. A gratidão que nós sentimos, por exemplo, pela nossa mãe no Dia das Mães. Porque infelizmente o ser humano só sente gratidão pela mãe no Dia das Mães, né? É difícil sentir gratidão pela mãe e pelo pai fora do dia deles, né? Mas a gratidão, que é uma memória do coração. A gratidão por alguém que te ajudou num momento que você... Talvez você já tenha conversado isso em casa. Talvez o cônjuge tenha chegado para você: meu amor, você vai fazer isso agora? Aí você fala assim: eu preciso fazer isso para essa pessoa, porque ela me ajudou num tempo, eu não posso dizer não para essa pessoa. Porque eu tenho uma dívida de gratidão a ela, porque ela me ajudou num tempo onde eu não tinha ninguém. A gratidão, a memória do coração. Que você sente com alegria, que você pensa naquela pessoa, naquele evento, naquele momento com alegria. Eu tenho certeza absoluta que todos nós nessa manhã temos muitos motivos para fazer essa memória, para lembrar dessa memória do coração, da gratidão. De alguém que nos ajudou, de alguém que esteve conosco, de alguém que nos levantou no momento de tropeço, né? E ainda mais a gratidão pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, que não precisava, não era requerido da posição dele como Senhor do céu e da terra, não era obrigação dele como dono absoluto de todas as coisas, mas ele quis descer a essa terra, se tornar homem, viver uma vida comum, se entregar na cruz do Calvário por um pecado que não era dele, para a remissão da nossa alma. Eu tenho uma gratidão profunda ao Senhor Jesus Cristo nessa manhã.
Eu estou profundamente agradecido a Deus por aquilo que Deus fez na minha vida a partir dessa realidade, né? E todo o resto que Deus faz é lucro, mas essa realidade de ter sido salvo, de ter sido alcançado, de ter sido lavado, de ter sido redimido, tudo isso abre um leque de gratidão a Deus por tudo que Deus faz na nossa vida nessa manhã. Quando a gente fala de gratidão, irmãos, a gente percebe que, em primeiro lugar, quem institui a gratidão é Deus. Deus instituiu a gratidão. Agora, Deus não institui a gratidão porque Deus precisa ser simplesmente ovacionado, né? Irmãos, Deus é adorado independente de a gente falar alguma coisa para Deus. A natureza está aí adorando a Deus, né? O firmamento está adorando a Deus. Há poucos anos atrás, os cientistas descobriram que os astros no céu, quando fazem movimento, eles emitem sons. E é um som rítmico. É quase uma música. Olha que fantástico, né? E a palavra de Deus fala que as estrelas adoram a Deus. O firmamento adora a Deus. O salmista, no Salmo 19, fala assim que um dia faz declaração a outro dia. Declaração é informação verbal, é informação sonora. Um dia faz declaração a outro dia, e não se ouvem as suas vozes. O salmista não sabia entender, mas ele já escreve lá que o firmamento estava pronunciando adoração a Deus, falando das grandezas e da grandiosidade de Deus. Nosso irmão falou sobre isso, né, sobre o dia que as coisas parecem iguais. E eu considero, na verdade, irmão Mário, que um dos maiores valores de Deus, uma das maiores informações que Ele passa para nós a respeito da sua glória, é justamente a monotonia. O monotom é uma das maiores glorificações ao nome de Deus. Sabe por quê? É tão fantástico isso. Você já percebeu que todo dia nasce sol? E todo dia o sol se põe? Do mesmo jeito, não é? No mesmo lugar, vai mesmo, nasce. Uma hora tem uma hora todo dia. Não tem dia que uma hora fica mais comprida, fica menos comprida. Todo dia uma hora tem uma hora, igualzinho as outras. Todos os dias, irmãos, a terra está debaixo dos nossos pés e o céu está em cima. Nem um dia a gente acordou de ponta cabeça porque o firmamento tinha mudado. Sabe por quê? Porque Deus mantém todas as coisas no seu lugar. Essa monotonia dos dias é uma prova de que Deus ainda continua no controle de todas as coisas, que Ele continua ainda sendo o Senhor absoluto. E por isso nós podemos, nessa manhã também, agradecer a Deus. Abrir o olho de manhã, olhou para o lado, viu o cônjuge, viu a família, irmão, agradeça. É uma memória do coração, é a gratidão saber que foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem ajudou, foi o Senhor quem levantou. E Ele mesmo institui a gratidão, não porque Ele precisava, mas porque Deus queria ensinar aos homens o princípio de ser agradecido. O princípio de entender que tudo que nós temos vem da boa mão de Deus, e nós precisamos ser agradecidos. E uma das formas de agradecer, justamente, que eles faziam, era justamente na festa das colheitas. A primeira coisa que eles faziam, eles ofereciam a Deus pela sua colheita naquele ano, e compartilhavam com os menos favorecidos aquilo que não tinha nada. Juntavam a família e compartilhavam uns com os outros da beneficência de Deus, da alegria de Deus. Porque Deus tinha cuidado deles naquele ano. Porque Deus tinha sanado a necessidade deles de uma maneira gloriosa. E isso tudo produzia um sentimento de gratidão. Porque uma coisa é agradecer, outra coisa é sentir gratidão, não é verdade? Quando as crianças são pequenas, nessa idade que eles estão, às vezes eu falo assim para o Lolo, vai ali no counter e pede napkins para a gente, pede guardanapo. Aí levanta e vai. Quero ensinar ele a socializar com as pessoas, a saber conversar e tal. Né? Acho muito importante para a socialização da criança ela começar a fazer esse tipo de coisa observada pelo pai. Mas a pergunta quando ele sai e quando ele volta, qual que é sempre? Você agradeceu? Você agradeceu pelo guardanapo? Às vezes é tão comum o fato dele simplesmente voltar de buscar o guardanapo que ele não sentiu gratidão pelo guardanapo. É tão simples aquilo que aconteceu todo dia que ele não sentiu gratidão por aquele benefício que a pessoa que estava no counter fez por ele. Não é verdade? Muitas vezes, irmãos, várias bênçãos na nossa vida
Nós agradecemos simplesmente porque é a praxe. O correto aqui é agradecer. Você está sentindo gratidão? Interessante, a pessoa fez para mim um benefício, mas assim, sentir gratidão não. A menos que você tenha se lambuzado de ketchup dos pés à cabeça. E aí você está tentando lá lutar, tentando espalhar o negócio meio que nas mangas para não aparecer na roupa. E chega alguém e dá para você um wipes, no momento que você mais precisava. Aí você sente gratidão. É o mesmo guardanapo que era antes. É o mesmo objeto para te ajudar naquele tipo de serviço. Mas porque você precisava, agora você sente gratidão. Deus, muito mais do que nos ensinar a agradecer, muito mais do que demonstrar a necessidade que nós sejamos gratos, Ele quer que nós sintamos a gratidão. Que nós observemos a necessidade de sermos agradecidos a Deus. Observar no caminho da vida e perceber como Deus tem sido maravilhoso para nós e a necessidade que nós temos de receber da mão de Deus a gratidão. E o problema, irmão, sempre quando a gente fala de gratidão, não tem como a gente não perceber a sombra que fica sobre todas as coisas, que é justamente aí no tópico 3, a ingratidão. Um dos grandes estadistas do Brasil, Ulisses Guimarães. Quem se lembra do Ulisses Guimarães? Ulisses Guimarães, que voou de helicóptero e depois nunca mais acharam ele. Ulisses Guimarães falava assim, uma frase muito célebre. Ele dizia assim, que a véspera da ingratidão é o favor. A véspera da ingratidão é o favor. Quer conhecer a ingratidão? É só fazer um favor para alguém. Quer descobrir um coração ingrato? Faça favor para alguém. Agora, a ingratidão, irmãos, ela surge porque algumas pessoas se sentem, no inglês é muito importante essa palavra vem com uma razão muito mais clara, é untitled, ou entitled for something. Eles acham que eles têm, que aquilo ali para eles é algo que tem que ser garantido. Você não faz um favor para ele, aquilo ali é para ele mesmo, aquilo ali é porque ele merece, ou porque ele está numa posição de merecimento a respeito daquilo. Ele acha que aquele favor que foi oferecido é alguma coisa que ele sempre mereceu. Que ele sempre deveu aparecer isso, né? Infelizmente a nossa cultura latina, e principalmente a brasileira, tem muito disso. As pessoas no Brasil, elas acham muito que são entitled às coisas. Acham que as pessoas devem as coisas para elas muito fácil, né? No Brasil, por conta tipo, dos planos sociais que nós temos, como INSS, aposentadoria e FGTS, muitas vezes a pessoa se acha que o patrão é que lhe deve favor quando abre para ele uma oportunidade de emprego. Quanta gente, já depois de anos de carreira, levantado por um patrão, estudado por um patrão, ajudado por um patrão, agora no fim da carreira, fala assim, eu vou entrar com um sul nele porque ele me demitiu. Mas ele se esquece dos anos que ele entrou naquela companhia sem saber nada, sem ter condição de oferecer nada. E agora no final da história dele dentro daquele lugar, a única coisa que ele sente no coração é uma ingratidão pelos anos que ele passou, que ele se sentiu agora, do nada, oprimido por esse patrão. Deixa eu contar uma história para você, um testemunho. Trabalhava numa empresa no Brasil que chamava-se DGT, Logística, lá na Lapa. Entrei naquela empresa para trabalhar como estagiário, mas até eu entrar na faculdade, eu precisava de terminar meus estudos para entrar na faculdade. Eu tinha 19 anos, não tinha terminado o terceiro colegial, precisava terminar o terceiro colegial, fazer vestibular e entrar na faculdade. Aí terminei o meu colegial no já famigerado Mobral. Né? Calma, Nádia, ainda não comecei a orar pelo batismo do Espírito Santo. Eu terminei no famigerado Mobral. Mobral é aquele supletivo que você faz, né, depois do... Terminei no Mobral, numa semana, na outra semana fiz vestibular, passei em 5º lugar. Fui muito bem no vestibular, para quem terminou o Mobral. Entrei na faculdade, me ofereceram uma vaga então de estagiário, meu salário saiu de R$600 para R$800, ó. Uau! E eu feliz da vida. Até o dia que eu descobri
que a pessoa que mais me dava trabalho no meu departamento de informática ganhava o dobro de mim porque ele era trainee. Aí eu fiquei com uma profunda inveja dele. Fiquei muito chateado. Esse cara aqui não faz metade do trabalho que eu faço. Eu chego mais cedo, saio mais tarde do que ele. Meu trabalho é muito mais importante para a companhia. E isso tudo é verdade mesmo. O trabalho é mais importante que a companhia. Eu trabalhava no TI. Se eu não trabalhasse, ele não tinha computador dele para trabalhar. Eu fiquei muito bravo aqui. E fui me comunicar com o dono da empresa. Opa! E fui me comunicar com o dono da empresa. Quando o dono da empresa me observou, ele falou o seguinte. Eu falei assim, olha, fulano de tal ganha tanto, fulano de tal ganha 1.500, eu ganho 800 reais por mês. E aí a primeira pergunta que surgiu na cabeça dele foi, como é que você descobriu o salário do cara? Por eu trabalhar no TI, todas as planilhas passavam na minha mão. Então eu tive acesso às planilhas de salário da empresa e por uma curiosidade ruim, maligna e maldosa, eu quis olhar a planilha e acabei descobrindo uma coisa que não era para mim, uma informação que não era para mim. E conversando com o patrão e tal, eu falei assim, só que é o seguinte, eu estou muito chateado aqui, porque o fulano ganha muito mais do que eu, o fulano me faz inferno a vida inteira, o tempo todo, e ele ganha muito mais do que eu, e eu acho que eu mereço ganhar mais do que ele. Porque eu faço isso, olha, eu fui que coloquei a central telefônica para vocês, fui eu que instalei as câmeras de segurança, tive que aprender para instalar a câmera de segurança para vocês, tive que aprender para fazer a central telefônica, porque não tinha ninguém, vocês não queriam pagar mais, e comecei a dar todos os meus feitos, as minhas benfeitorias dentro da empresa. Aí meu chefe, que não era crente, mas usado por Deus, ele falou assim, uau, é verdade. Você fez tudo isso. Só deixa eu fazer uma pergunta para você. Onde é que você aprendeu a fazer tudo isso aí que você disse que sabe fazer? Aí eu falei assim, aqui. Ah, você aprendeu aqui? Aprendi aqui. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, quando você sair daqui, você cobra o que você quiser pelo que você sabe. Mas enquanto você trabalhar aqui com a gente, você vai, por gratidão, nos agradecer pela oportunidade que nós estamos lhe dando de aprender alguma coisa. Nunca mais falei disso comigo. Trabalhei naquela empresa mais 1 ano e meio, nunca mais abri minha boca para falar nada. E tive uma profunda lição de humildade aquele dia, irmãos. Que agradecer é uma obrigação, mas precisa ser feito com sentimento. Você precisa observar as oportunidades que Deus lhe deu de servir, não como um motivo para cobrar das pessoas gratidão, mas para oferecer a Deus gratidão por poder aprender a servir e a ser servo. Nós estamos passando num momento, irmãos, principalmente depois dessa pandemia, de grandes surpresas para nós. Pessoas que nós achávamos que eram nossas, eram amigos, estavam juntos no mesmo propósito, manifestaram profunda ingratidão. Por pessoas que durante esse momento de pandemia as ajudaram, as levantaram, as impulsionaram para continuar fazendo o seu ministério, para continuar vivendo para Deus. Isso causa dor no nosso coração. Mas mesmo essa dor no coração, hoje, dia 25 de novembro, é motivo na nossa alma de gratidão a Deus por nos ensinar que Ele é o sustentador de todas as coisas e da nossa vida também. É impossível que a ingratidão não causa essas coisas. E saber que quando você fizer um favor para alguém, dia seguinte pode ser uma ingratidão para você. Mas mesmo assim, não deixe de servir. Porque na ingratidão, a gratidão nossa a Deus, por podermos ter servido a Ele. E quem sente gratidão tem que expressar gratidão. Você sabe qual que é um dos maiores motes do amor? Uma das maiores manifestações do amor? É que o amor não é um sentimento, o amor é uma ação. Já ouviu falar nisso? Você não sente amor, você age por amor. Ok? Agora, você se sente amado? Sim. Você sente que você ama aquela pessoa assim ou daquele outro jeito? Também. Então como é que o amor é uma ação? Eu explico.
O amor você sente ele, mas ele só pode ser amor se você age a partir dele. É impossível sentir amor por alguém e não agir a partir desse amor. Explico para você. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. É impossível amar e não manifestar o amor através das ações. É impossível olhar para a sua esposa e dizer que a ama e não manifestar o seu amor a ela. É impossível dizer aos seus filhos que você o ama sem manifestar amor a eles. Agora, a gratidão é da mesma forma. É impossível dizer-se agradecido e não manifestar gratidão. A gratidão traz manifestações na nossa vida. Posso dar um exemplo para você? Hoje é quinta-feira, ok? Está meio frio lá fora. 9 horas da manhã, nós começamos o nosso culto. Os irmãos estavam aqui, 9 horas da manhã. Eu tenho certeza absoluta que para cada um de nós, e principalmente aqui, principalmente nós que temos filho pequeno, né? Não desmerecemos os irmãos que já têm filho mais grande, pelo amor de Deus. Mas eu sei que cada um de nós precisou um tempo em casa de acordar mais cedo e se preparar para vir. Num dia que é feriado. Num dia que você podia ter ficado na sua cama até 9, 9h30, 10 horas se você quiser. A casa é sua, a cama é sua, você pode ficar a hora que você quiser na sua cama. Mas às 9 horas da manhã nós estamos aqui. Por quê? Isso é uma manifestação do nosso coração de gratidão a Deus. Isso é uma manifestação da nossa vida por dizer: Senhor, nós te somos agradecidos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela esperança que o Senhor nos deu esse ano e pelas promessas que o Senhor cumpriu até agora na nossa vida. A importância de expressar gratidão, ela precisa marcar a nossa história. Nós somos pessoas inteligentes e convertidas a Deus. Como é que a gente poderia voltar então a colocar a nossa gratidão em coisas que não vêm de Deus? Como a gente observando a nossa vida, podemos, por exemplo, oferecer a nossa gratidão ao nosso trabalho e não oferecer a Deus que abriu a oportunidade do nosso trabalho. É importante nós expressarmos a gratidão como uma forma de expressão a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. E por fim, número 5, nós vamos começar a concluir, na verdade tem mais um ainda. A gratidão, a maior característica da vida cristã. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Os principais temas do Brasil hoje, no meio político, que eu acho que só existe isso, parece que no universo agora, é a luta entre aqueles que falam sobre os menos favorecidos, e, por exemplo, as cotas que é necessário para aqueles que são menos favorecidos, e a meritocracia do outro lado. Tem muita gente, principalmente desse lado que a gente chama na política de direita, falando de meritocracia. Olha, precisamos garantir aquilo que... Você precisa de garantir o seu lugar, você precisa de merecer o seu lugar ao sol, né? Você precisa de merecer o seu lugar no trabalho, você precisa de trabalhar e conquistar o seu espaço. E eu sou todo a favor disso aí. Eu acho realmente que é verdade, né? Que a pessoa precisa mesmo trabalhar, buscar e garantir o seu espaço de maneira honesta, sincera e verdadeira. Mas eu faço uma pergunta para você. Com toda a sua maneira honesta, sincera, verdadeira de ser, você conseguiria conquistar a sua salvação? Tem condições de chegar diante de Deus e oferecer: Senhor, estão aqui os meus feitos, onde está o meu mérito para entrar no reino de Deus? É possível conquistar de Deus a nossa salvação através dos nossos feitos? A salvação é única e exclusivamente uma porta que Deus abriu para que nós pudéssemos entrar. Nós temos uma profunda gratidão a Deus por conta da porta que Ele nos abriu. Uma das características da vida cristã é a gratidão. E quem é agradecido, irmãos, lembre-se, demonstra. É impossível falar assim: Jesus, eu te agradeço, e não viver uma vida conforme a vida que Jesus viveu. Certa vez o Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele diz assim: eu não entendo alguns cristãos
que consegue ser tão amigo do pecado, como eu posso ser amigo de alguém que causou a morte do meu melhor amigo? Como é que eu posso viver uma vida ingrata a Deus nas atitudes, mas dizendo que eu sou grato a Deus na boca? Como é que eu posso viver uma vida a Deus ingrata nos meus passos, na maneira de fazer aquilo que eu faço, mas agradecida simplesmente nas minhas palavras e naquilo que eu digo nos meus lábios? É impossível. Mesmo que nenhuma ação ou trabalho que fazemos possa nos ajudar a obter salvação, a intenção de Deus na nossa salvação resulta em atos de serviço. Quer mostrar gratidão a Deus? Sirva a Deus de todo o coração. E número 6, gratidão e apreço ao Senhor Jesus. Eu não sei de onde você foi tirado. Eu não sei de onde Deus tirou você. De onde Deus te salvou. O irmão Rodinei falava do seu testemunho nessa manhã. O irmão Mário falou do seu testemunho nessa manhã. E eu também tenho um testemunho para contar. E eu sei de onde Deus me tirou. A Lima falou do seu testemunho nessa manhã também. Dos lugares aonde Deus nos removeu de lá. Com uma palavra, com uma oração, com uma ajuda. Os lugares onde nós sabíamos que de lá nós não sairíamos se Deus não nos ajudasse. Eu queria que você abrisse comigo o Salmo de número 18. Davi escreve esse Salmo. Deus vai me dar um dia graça para a gente pregar só nesse Salmo. Mas hoje eu só quero mencioná-lo. Os eruditos dizem que Davi escreve esse Salmo após o capítulo 22 do segundo livro de Samuel. Lembra que Davi matou Golias, não foi? A alta crítica, e a palavra de Deus confirma isso, confirma que Golias tinha 5 irmãos, gigantes também. Ele diz que Davi foi matando um a um. Na verdade eram 5 junto com Golias. Por isso que ele pega 5 pedras, a alta crítica fala que é por isso que ele, inclusive, pega 5 pedras lá. Mas o capítulo 22 de 2 Samuel vai dizer que ele estava lutando mais uma vez nas guerras, e agora ele já era um senhor, provavelmente já tinha por volta dos seus 60 anos de idade, e ainda ia para as guerras. E ele está no meio da batalha, a batalha fica mais quente, e de repente um dos irmãos de Golias, um gigante, vem para cima de Davi. E quando ele vem para cima de Davi, Davi se fadiga da guerra. E ele, como estava à mercê, para que o gigante viesse e cortasse Davi. Desse um golpe em Davi fatal, provavelmente. E nesse momento, Abissai, um dos homens, um dos valentes de Davi, entra no meio. E ele segura a espada, com a espada dele. E golpeia o gigante, mata o gigante, não permite que o gigante mate Davi. No final daquela batalha, naquele dia, eles se reúnem, ele e os homens. E falam assim: olha, Davi, você não sai mais para a guerra com a gente. Aqui para frente, você não sai mais para a guerra com a gente. Por quê? Para que não se apague a lâmpada de Israel. Você já está velho, você já não tem condição de batalhar, mas a sua experiência, a sua vida, a sua palavra ainda tem muito recurso para nós. Então, como gratidão a Deus pela sua vida, nós vamos guardar você. Davi chega em casa e escreve o Salmo de número 18. E aí o Salmo de número 18 ele começa assim: eu amarei do coração ao Senhor, fortaleza minha. Ele não fala que ele vai amar a Deus simplesmente por causa dos feitos de Deus, mas ele fala que a partir do coração, da onde se tira a gratidão, ele vai tirar amor a Deus, por aquilo que Deus tem feito na vida dele, fortaleza minha. E aí ele começa a falar: o Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o Deus da minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Cada um desses nomes que Davi declarou para Deus está linkado com um momento da vida. Está amarrado com um momento da sua história, que ele viveu em batalhas, em guerras, em refúgios. Provavelmente aqui Davi está escrevendo: Senhor, eu lembro aquele dia que eu entrei na caverna para me esconder de Saul, mas era tão fácil me achar. Aquele dia o Senhor foi meu refúgio. Aleluia.
Eu lembro, Senhor, aquele dia que Absalão, meu filho, saiu em guerra contra mim. E eu fui para um lugar alto. Aquele dia, o Senhor foi meu alto lugar. E ele declarava de coração todas as vezes que o Senhor o ajudou e que o Senhor esteve com ele, o salvando. E aí ele começa a fazer memórias que às vezes podia trazer para ele um certo trauma. E ele começa a dizer, no versículo 4: cordéis de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, cordas de inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus, desde o teu santo templo, ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Se você tem filhos, como eu, tenho muito, no Brasil isso é mais comum. Já morou em ladeira? Já morou em alguma ladeira que a frente da sua casa era uma descida? Eu já morei em ladeira e já tive amigos que morou. Eu podia estar lá fora, podia estar um barulho que fosse na rua. Se minha mãe ouvisse um grito de um filho de dentro de casa, ela sabia que filho que era e sabia se era grave o suficiente ou não para sair de dentro de casa e lá ver lá fora. Davi está dizendo assim, olha, na angústia, no dia que eu me angustiei, no dia que as coisas eram difíceis, eu clamei ao Senhor. E Ele não me ouviu do lado que Ele estava, do meu lado, desde o seu santo templo, desde o trono dEle, desde a longitude que Ele estava de nós, naquele momento de angústia, Ele ouviu o meu clamor. Como um filho que grita no meio do dia. Ai, Deus ouviu o meu clamor. E aí ele continua dizendo: então a terra se abalou e tremeu os fundamentos, e os montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Não tem nada que deixe uma mãe mais brava quando o filho dela, por exemplo, sofre alguma coisa e ninguém em volta ajudou. Ela não quer saber a explicação de ninguém. A cara dela está brava, se alguém atravessar no meio ela atropela, não é? Se alguém falar alguma coisa, ela não quer nem ponderar, porque as emoções se acenderam. Quando Deus ouviu o clamor de Davi, lá no meio da batalha, Ele não queria saber se Davi estava certo ou estava errado. Ele não queria saber se Davi tinha causado o problema dele ou não. Ontem a gente estava ouvindo a respeito disso, o irmão mandou uma mensagem para mim a respeito disso aí, olha, esse negócio aí de falar que Deus ajuda quando a gente causa erro, isso é coisa de Satanás. Não, senhores. Mesmo nas nossas dificuldades, naqueles problemas que nós causamos, quando você clama em sinceridade com Deus, Deus abala o céu e a terra para te ajudar, para te salvar, para recuperar você na condição que você está, porque Ele te ama. E aí ele continua dizendo, do seu nariz saiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia os carvões, se acenderam diante dele. Abaixou do céu, desceu a escuridão que estava debaixo dos seus pés, e montou num querubim, voou sobre as asas do vento. Versículo de número 11, de número 13. E o Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou os raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, ao soprar nas suas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte, dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Ei! Nessa manhã de gratidão, reconheça que você não tinha condição de sair de onde você saiu. Os inimigos que te cercaram eram mais poderosos do que você. Davi está observando a história e todas as vezes que ele guerreou como Saul, ele fala assim, Jesus, Senhor, como é que eu com 400 homens consegui impor uma derrota ao rei de Israel com todo o exército? Como, Senhor? Como
Como aquela vez que ele me pediu 100 prepúcios para mim poder casar com a filha dele. Ele falou assim, ele vai lá pegar 100 prepúcios dos filisteus, ele vai morrer fazendo isso aí. Ele não queria dar a filha dele em casamento para Davi. Ele fez esse negócio para Davi e falou, olha, eu quero dote, eu quero 100 prepúcios dos filisteus. Porque sabia que ele ia morrer. Aí volta Davi com 200. Os meus inimigos eram mais poderosos do que ele. O Senhor que me livrou deles. E aí ele fala no versículo seguinte, e é um dos meus preferidos. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade. Eles não me surpreenderam no dia que as coisas estavam bem, no dia que eu estava forte, fiel, firme. Eles não me surpreenderam no dia que as coisas andavam todas regradas na minha vida. Me surpreenderam no dia da minha calamidade, quando tudo ia mal. Quando a morte era certa. Quando o problema não tinha solução. Foi nesse dia que já estava ruim e ficou pior. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade. Mas o Senhor foi o meu amparo. O Senhor me amparou, me ajudou. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque tinha prazer em mim. Versículo 49, a gente termina esse verso por aqui. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É Ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. Davi reconhecia na história da sua vida a mão de Deus trabalhando ao seu favor. Mas ele reconhecia também que o trabalhar de Deus ao seu favor era uma prova de que Deus estava fazendo algo na vida dele e através da vida dele por aqueles que viriam depois. Eu queria que você ficasse de pé e nós vamos fazer a nossa oração de gratidão a Deus, terminando o nosso culto. Mário, você pode me ajudar aqui com o Give Thanks no violão? Hoje é um dia de agradecer. Posso fazer um paralelo entre a sua vida e a vida de Davi? Há batalhas que você venceu e você não vai precisar mais voltar nelas. Há batalhas que terminaram e você não vai mais precisar enfrentá-las. Mas agora Deus vai usar a sua vida como luz de Israel para que outros reconheçam como é que vence batalhas. Sente em casa, faça um salmo, marque, agradeça, lembre-se das etapas e ofereça a Deus gratidão por esse dia, gratidão pelas vitórias, gratidão pela bênção, gratidão pelas vezes que você aprendeu através de uma queda. Agradeça a Deus que no dia que te surpreenderam, o Senhor foi teu amparo e te levantou da sua situação. Se você tem uma oferta para entregar a Deus nessa manhã, nós não tiramos oferta ainda. Hoje é uma oferta de gratidão. Eu gostaria que você separasse a sua oferta e você se juntasse com a sua família nesse momento. Gabriel, Ana, pode vir aqui junto com o seu pai. Sarinha, chama seu irmão e a mamãe. Se você quiser usar envelopes, os envelopes estão ali atrás. E eu gostaria que você, nessa manhã, oferecesse uma oferta de gratidão a Deus, específica, especial, voluntária. Voluntária.